Eu decidi gravar esse vídeo justamente porque isso que aconteceu com o Diogo Jota foi algo muito inesperado, velho. Muito inesperado mesmo. Assim como poderia ter acontecido com qualquer um de nós, aconteceu com ele. E o que a gente pode fazer agora é extrair lições daquilo que aconteceu. Ele era jovem, rico, famoso, estava no auge da carreira. Ele casou 2 semanas atrás, tinha filhos, tinha planos, mas infelizmente um pneu estourou. O carro capotou e para ele tudo acabou. Diogo, ele faleceu ontem, aos 28 anos. Uma estrela mesmo do futebol mundial. Um homem de família. Mas e aí? O que acontece agora, depois que isso ocorreu? O que acontece quando a vida para? A morte, cara, ela não dá sinais. Às vezes, mas nem sempre. Ela não marca a hora, dizer assim pra você: olha, eu tô chegando aí na sua porta, se prepare, viu? Se prepare que eu tô chegando aí. Ela não fala, velho, ela não fala. Se tivesse boca pra falar, mas não fala. Ela não espera você realizar seus sonhos. Ela não espera você cumprir suas metas que você prometeu. Ela não pergunta se você tá pronto. Ela não tá nem aí, ela só chega. Mas você já parou pra pensar que, tipo, o fato de ela não avisar que tá vindo, o fato dela não avisar que chegou a tua hora, é o principal motivo que faz a gente viver intensamente, ou que pelo menos tem que motivar a gente a viver intensamente, viver nossos dias como se fosse o último dia. E hoje, especialmente hoje, depois disso que aconteceu, eu me peguei pensando, cara, será que eu vou estar pronto? Será que eu estaria pronto para morrer? Será que eu estaria preparado? Será que eu teria feito as coisas que eu deveria? Se tudo acabasse hoje, o que eu teria deixado? Será que eu teria deixado algum legado? Será que eu teria deixado alguma lição para as pessoas com as quais eu convivi? Será que o meu relacionamento com Deus estaria bem? Será que eu estaria mostrando para o mundo quem eu verdadeiramente era como cristão? E essa mesma pergunta eu transfiro para você. Se a morte chegasse hoje para você, você estaria pronto? Cara, a gente corre tanto atrás de superficialidade, de coisas momentâneas, presságias. A gente acaba esquecendo de viver o propósito. A gente esquece que a vida, ela é basicamente um sopro. Pra você ver, cara, Diogo Jota, ele não imaginava que ele seria o último dia da vida dele, nem do seu irmão. Os dois faleceram numa viagem. Tava viajando pra uma casa, eu acho, da família dele. Talvez ele ia passar o final de semana com a família, não sei. Talvez ele tenha aproveitado a vida dele ao máximo que ele pôde, depois de conquistar tudo que ele conquistou, depois de viver aquilo que ele viveu, depois de superar tudo que ele superou. Mas e você? Você está vivendo isso? Você não precisa estar no lugar dele para viver intensamente. Não esqueça o essencial. Não esqueça que a vida é um sopro. Não esqueça que as atividades que você tem que fazer, não esqueça que os sonhos que você tem que viver têm que ser vividos o mais breve possível. Não de maneira que você pule as etapas, mas de maneira que você se conscientize de que você não pode deixar para depois as coisas que você pode fazer hoje. Diogo Jota e seu irmão, eles tinham tudo. Tinham praticamente tudo. Eles só não tinham um dia de vida a mais. Mas o detalhe é que eles não sabiam. Eu espero que não seja com você nem comigo esse mesmo caso. Mas se for para acontecer, será que você viveu o suficiente? Será que você está satisfeito com sua vida hoje? Será que você colocou na mesa assim tudo o que você deveria ter feito? Será que você perdoou? Será que você amou? Será que você abraçou? Será que você conversou? Você olhou no olho da pessoa? Será que você fez essas coisas que são importantes, mas que você pode não estar vivendo? Você não sabe se amanhã vai ser seu último dia. Você não sabe se hoje vai ser seu último dia. Nem eu sei. Eu sei que isso é muito trágico, o que aconteceu. Mas pensa no seguinte: às vezes essas coisas precisam acontecer para que eu e você nos demos conta de viver aquilo que realmente importa. De lembrar daquilo que é importante. Não esquecendo, porém, de deixar Cristo como primeiro lugar na sua vida. Viver com Ele. Porque sem a gente viver com Ele, quando a gente não vive com Deus, a vida não faz sentido. Me diga qual o sentido que tem você acordar todos os dias pela manhã e não agradecer
por um dia sequer que Ele te concedeu, por mais um dia, 24 horas. Uma diferença absurda na vida de alguém. Viva seu dia hoje como se fosse o último, e não por medo da morte, mas por respeitar a vida. A fama ela passa, o dinheiro passa, o luxo passa, teu corpo ele apodrece também. Seu aqui não vai ficar nada, não vai ficar nada. E é justamente por isso que você tem que aproveitar ao máximo a sua vida. Preste atenção, aproveitar não é adotar o conceito de liberdade de fazer o que quiser, mas adotar o conceito de liberdade de saber o que tem que fazer. Inclusive, um dos meus primeiros vídeos, se não foi o primeiro, tá lá o conceito de liberdade. Não é fazer o que você quer, mas saber o que precisa fazer e saber o que fazer. Isso é a verdadeira liberdade. Viva mostrando para o mundo, para você e para Deus a melhor versão de você mesmo. E Cristo nos aconselha a viver despreocupados com o futuro, porque Ele cuida de tudo. Então, para fechar o vídeo, coloque na sua cabeça: você tem vivido o suficiente para agradar a Deus? Ou só para agradar você mesmo, para agradar as pessoas ao seu redor? Viva intensamente, porque Deus quer que você viva intensamente. Viva focado nas suas atividades, viva focado nos seus estudos, nos seus treinos, na sua alimentação. Viva para Cristo, porque sem Ele, eu repito, a vida não tem sentido. Não faz sentido viver sem Cristo. E viver com Cristo não é viver falando, só falando. É viver com atitudes. É ser como Jesus. Ele deixou exemplo aqui para nós. Cristo deixou seu legado aqui pra gente. Por que a gente não vai viver e fazer o mesmo? Não espere um acidente te lembrar o que é importante. Não espere que tragédias aconteçam para que a sua mente se abra e você entenda que precisa fazer o quanto antes a vontade de Deus e aquilo que Ele quer para você. E é isso. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tenha te feito refletir sobre a brevidade da vida, sobre aquilo que realmente importa. Então ame, abrace, beije, ore, coma, durma, faça tudo o que você precisa fazer, porque você nunca sabe quando será a sua última vez. Compartilha para alguém que precisa ouvir esse texto, essa mensagem. E é isso. Viva a propósito.